Bora, nação, analisando aqui nesse momento as últimas informações, notícias do Flamengo, que agora vai enfrentar o Racing pela Libertadores da América, jogando fora de casa. E o Mengão deve ter mudança na escalação. Meu amigo, vamos ver o que vai acontecer, porque Gabigol está perdendo gol pra caramba no Flamengo. E provavelmente, pelo fato de que a torcida está falando, muitos torcedores falando sobre Gabigol no banco, vamos ver qual vai ser a reação do técnico Jorge Sampaoli, como ele vai escalar o time para essa partida contra o Racing. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários a sua análise da partida contra o Botafogo, o que você achou, o que o Flamengo precisa melhorar. Participe aqui do nosso canal, deixe o seu like. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever e ative o sino das notificações, tá bom? Crédito esse vídeo, o canal ESPN, link na descrição. Vamos então ver aqui as últimas notícias do Flamengo. Gente, hora de falar do jogão que o Maracanã viu ontem. Botafogo levou contra o Flamengo e agora é o líder do Brasileirão. O primeiro clássico carioca do Brasileirão 2023. Flamengo e Botafogo se enfrentam há 110 anos. O encontro de ontem, especificamente, prometia e cumpriu. Como foi movimentado o jogo no Maracanã? 5 gols numa tarde e noite eletrizante no Maracanã. Como o mando de campo era do Flamengo, 90% dos ingressos foram vendidos para rubro-negros e 10% para botafoguenses. Essa parte do setor sul do estádio, por segurança, nem foi aberta. Ao todo, pouco mais de 53 mil pessoas acompanharam em loco essa partidaça. Antes da bola rolar, o Flamengo teve que lidar com um imprevisto. Gerson sentiu dores na coxa esquerda no aquecimento e saiu da escalação. Ayrton Lucas, lateral, assumiu a vaga no meio-campo. A mudança não funcionou muito bem. Mesmo assim, as primeiras boas chances do jogo foram do Flamengo. O primeiro chute certo do Botafogo no gol de Santos foi aos 22 minutos. A posse de bola era do Flamengo na primeira etapa, mais de 60%. O Botafogo nunca abdicou da posse de bola. Nunca abdicou de ter bola. Nós sempre quisemos ter bola. Agora queríamos tê-la nas zonas que nós tínhamos definido para a ter. Tipo assim, no ataque. Vitor Sá recebeu na esquerda, balançou na frente de Wesley e a árbitra marcou pênalti. É pênalti! O artilheiro alvinegro da temporada abriu o placar. Sai de pé direito! Gol! Tiquinho! Estou muito feliz hoje. Minha primeira vez ter marcado no Maracanã. É um estádio de tanta expressão no futebol mundial. E ainda no primeiro tempo ele quase fez o segundo dele no Maraca. Foram 2 oportunidades. Mas quem ampliou nos acréscimos foi Danilo Barbosa. O volante subiu sozinho no meio da zaga rubro-negra. Ampliando o placar, Danilo Barbosa! Faz o segundo do Botafogo no jogo! Na primeira etapa também começou a aparecer um dos protagonistas da vitória alvinegra. Além de parar Pedro, Lucas Perry barrou também Gabigol. Para conseguir isso, Sampaoli mexeu no intervalo, colocou Everton Ribeiro. No primeiro toque na bola, o meia deixou o Gabigol frente a frente com Lucas Perry. Depois do jogo, o técnico do Flamengo explicou que Everton só não havia entrado antes porque estava se recuperando de um desconforto e não poderia atuar os 90 minutos. Ele não podia jogar 90 minutos. Vai embora mais cedo, Rafael! O cenário melhorou para o Flamengo quando Rafael recebeu vermelho logo no início do segundo tempo. Nesse momento aí, ó, que ele acaba pisando no pé do Cebolinha. Com um a mais, o Flamengo cresceu e Lucas Perry precisou se agigantar. Aos 10 minutos, o Botafogo perdeu o seu comandante. Luiz Castro se descontrolou à beira do gramado e foi expulso. A árbitra comanda a equipa dela e eu comando a minha. Eu tinha dito que não queria a substituição na bola parada, porque o jogador que eu ia retirar de campo é um jogador alto, como o Júnior Santos, e ia colocar um jogador mais baixo em campo naquele momento. Eu informei a equipa de arbitragem que não queria a substituição naquele momento. Portanto, não era para ser feito. O técnico do Botafogo teve que acompanhar a partida em uma das cabines, no alto do estádio. Quando chegou lá, já sabia que o placar havia mudado. Léo Pereira fez o primeiro do Flamengo. Logo na sequência, Gabigol teve uma chance. E do outro lado, o Botafogo teve 4, todas no mesmo lance. Luiz Henrique, Marlon Freitas 2 vezes
e Tiquinho por último. Mas foi a partir de uma jogadaça do Tietê que Tiquinho Soares fez 3-1. 12º gol dele na temporada. O centroavante foi lá! Colocou a bola no fundo da rede! Por pouco, o Flamengo também não ficou com 10 jogadores em campo. O VAR recomendou a análise desse lance entre Thiago Maia e Di Plácido. Edna decidiu apenas por um amarelo para o volante rubro-negro, que logo foi substituído. Então o árbitro de vídeo achou que era para vermelho, a Edna discordou e vai aplicar apenas o cartão amarelo no jogo. Bom, então errou, porque era lance para cartão vermelho. Atrás do placar, o Flamengo se jogou pro ataque e apareceu a genialidade de Everton Ribeiro. Olha esse toque pro Pedro. Lucas Perry, de novo, foi fundamental. Aos 40 do segundo tempo, não deu para ele. Léo Pereira, mais uma vez, de cabeça agora. O Flamengo teve 15 minutos para alcançar o empate. Criou algumas oportunidades, mas venceu a resistência e a competência alvinegra. Tomamos um gol que não podemos, né? Mas fala de todo o grupo, né? Defensivamente ali todo mundo tem que ajudar. E ofensivamente também poderia ser mais eficaz um pouco. O Botafogo é a única equipe com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro até agora. 3 jogos e 3 vitórias. Bater o Flamengo confirmou o melhor momento do time na temporada. Caraca, que loucura. Muito feliz pelo desempenho da equipe, né? Muito bom vencer clássico, né? E a gente teve um período bem difícil durante o ano e a gente, como grupo, conseguiu se manter junto e eu acho que isso fortificou muito a gente. Dá pra ver a fortaleza que virou esse grupo e que agora vai ganhar um trocado a mais. Quem anunciou foi o próprio chefe. Abre aspas, o bicho é certo. Palavras de John Textor. Fogão 100%, líder, isolado, vivendo um bom momento. E o torcedor do Flamengo sofrendo, né? Porque assim, achou que ia. Não, vitória contra o Curitiba, vitória esmagadora sobre o Maringá. Isso. Temos um técnico, esse daí mexe com os brios dos jogadores, que parecia que estava faltando, né? Mais entrega em campo, mais dedicação. E aí vem uma escalação que a gente não entende bem. Vai ser padrão. E o desempenho... não vai tá ser fácil. padrão. E já acontecia isso com o Vitor Pereira. Sim. Mas qual é a diferença entre o São Paulo, as escalações que ninguém entende do São Paulo e as que ninguém entende do Vitor Pereira? Vai ser divertido. O Flamengo vai ganhar algumas, vai perder outras, mas vai ser sempre divertido. O jogo do Vitor Pereira era ruim, chato, feio e ninguém entendia nada. O do Sampaoli, ninguém entende nada, mas é divertido. E vai ganhar mais do que ganharia com o Vitor Pereira. Porque privilegia o ataque, porque o Flamengo teve diversas chances, principalmente no segundo tempo, quando surpreendentemente entrou o Everton Ribeiro, né? Diz o Sampaoli que ele não tinha condição de jogo, mas me pareceu com bastante condição. Mas o Everton Ribeiro não vem sendo unanimidade já há bastante tempo. Não, mas né? é um jogador que... Mas se não... você tem que optar por 3 zagueiros, Thiago Maia e Vidal, não é possível que você não tenha espaço para o Everton Ribeiro. Tá? O Flamengo terminou o jogo precisando ganhar, adversário com 1 a menos, 3 zagueiros e o Thiago Maia só saiu porque machucou. E o Santos indo embora lá pra frente. Mas isso depois, durante o jogo, mudou. Não, 3 zagueiros, quem faz a saída de 3 é o goleiro. Ou seja, é tudo muito louco. Tudo muito louco. Às vezes dá certo, às vezes não dá errado. O Flamengo nem estava jogando tão mal quando saiu o pênalti do Botafogo. E quando tomou o 2-0. Mas aí já está 2-0 para o adversário. Mas o adversário também perdeu um jogador. Aí você diz, bom, então agora cria-se uma nova janela de oportunidade. Mas não vai, porque vai ficar com 3 zagueiros lá atrás. Aliás, foram os zagueiros que tiveram que ir para frente para diminuir o placar. E tem um outro problema que aí não vai para conta do Sampaoli, né? As oportunidades criadas não são concluídas. Especialmente pelo Gabigol. Pelo Gabigol. E não dá nem para dizer que é porque não está perto da área. Pedro perdeu mas uma defesa espetacular do Lucas Perry. As defesas que o goleiro do Botafogo fez frente ao Gabigol foram mais simples. O goleiro do Botafogo, que aliás é excelente, hein? Muito excelente. E o time do Botafogo também tem muito valor
dentro de um trabalho que foi mantido apesar da gritaria. O Botafogo foi eliminado do Campeonato Estadual, foi jogar a Taça Rio, ganhou a Taça Rio vencendo adversários mais fracos, tem 12 jogos de invencibilidade, e aí, enquanto tinha essa invencibilidade, falava, mas ganhou do Audax, ganhou do... Tá, ok, né? Agora não, agora já ganhou de adversários, são 12 jogos contra grandes adversários nessa segunda parte. Então, o trabalho está recuperado, com alguns jogadores crescendo muito, o Eduardo é um deles, o Tiquinho, de uma importância fundamental, não só nos gols, quando o Botafogo estava com 10, ele voltava lá, marcava, brigava pela bola, puxava contra-ataque com velocidade que nem é o forte dele. Então, um jogador... Participa muito do jogo. E foi exatamente isso que faltou para o Flamengo ganhar. O que faltou para o Flamengo ganhar? Ah, não. Um tiquinho. Não. Se o Flamengo tivesse um tiquinho, o tiquinho foi o diferencial do jogo. Ah, esse feriado. Faltou só um tiquinho para o Flamengo ganhar do Botafogo. Na verdade, faltou mais do que um tiquinho. Joana, o Lofredo exalta a participação do Lucas Perry. E, de fato, já não é de hoje que a gente termina o jogo do Botafogo exaltando a participação dele, né? Um jogador que fez base na Ponte, né, Lofredo? Na Ponte, depois foi pro São Paulo. O começo dele na Ponte, mas ele já chega ele ainda chega no sub-20 na base do São Paulo, né? E assim vai para a seleção de base. O jogador sempre foi de seleção de base. Não, ele chegou aqui muito rapidamente e começou a se destacar pelo Botafogo. Ele deixou o São Paulo com muita saudade na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o último jogo... Não, foi o penúltimo jogo do Rogério Ceni, né? Ele ainda fica mais uma partida Sul-Americana, mas sai. E foi a derrota do São Paulo para o Botafogo e muito explicada pela atuação do Lucas, porque realmente ele jogou muito bem, não recebia oportunidades no São Paulo. E é isso, tem vários, né, goleiros que às vezes ficam... Eu não queria usar o nome encostado, porque não é isso, mas não recebe oportunidade, porque goleiro dificilmente cede esse espaço, e aí vai para uma outra equipe menor. No caso do Lucas Perry, ele não foi para uma equipe menor, mas a gente vê acontecer com o Walter, por exemplo, no Cuiabá, que ficou anos na reserva no Corinthians, e é um belíssimo goleiro, né? Ele é muito importante para a campanha do Cuiabá, e o Lucas está tendo essa oportunidade de ser titular e está mostrando que é um excelente goleiro. Sorte do Botafogo, fez uma excelente contratação, realmente. Agora, é um jogo que a gente também não pode deixar de mencionar a falta de educação. Isso, a gente já tocou no ponto quando a gente falou do Palmeiras, né? Que ali foi um exagero de quatro pessoas, né? E aí, tá fácil, Mas eu entendo o motivo da raiva. Houve um erro. Sim. Houve um erro do quarto árbitro. Então, mas é um erro que prejudica o Botafogo. O Botafogo já estava... Mas aí tá demais, Joana. Olha lá. E não para aí. Eu acho que ele perdeu a cabeça. Primeiro um cartão amarelo. Amarelo, e depois ele continua reclamando e toma vermelho. Gente, na frente da Edna, ele continua. Ele estava enlouquecido. Gente, olha só, eu não acho nada disso correto, tá? Mas dá para entender muito mais o que aconteceu com o Luiz Castro, por exemplo, do que o Abel, tá? Por quê? Sim. Ele estava num jogo muito mais tenso, com um jogador a menos, sendo pressionado, tanto é que ele toma o gol antes de subir para o camarote, para continuar vendo a partida. Então, aí ele opta na falta, e ele tem toda a razão na reclamação, é que ele perdeu a mão na forma como reclamar, certo? Mas o motivo original, ele foi prejudicado, tá certo, eu não entendi por que o quarto árbitro não atendeu ao pedido dele. Então, ele perdeu a mão, ele errou, mas a arbitragem também errou. Então, isso a gente precisa falar também. Eu tô com a súmula aberta e o registrado foi que a Edna foi informada pelo quarto árbitro que o jogador disse estar pronto para a substituição e que poderia fazer a mesma. E após ter levantado a placa de substituição, o técnico tinha desistido pela terceira vez do ato, proferindo repetidamente as seguintes palavras: quem manda na minha equipe sou eu. E ainda socando o ar. Então, mas aí tem um jeito de resolver, né? O técnico, é a terceira vez que ele desistiu da substituição, perdeu aquela substituição. Olha, essa janela de substituição você perdeu.
seu jogador não entrou, ok, quer entrar na próxima? Vai perder uma próxima, vai na próxima janela. Mas nada garante que ele não tivesse reagido da mesma forma se levasse não, ele reagir da mesma qualquer forma. contrariedade, porque já tinha uma contrariedade por conta da expulsão do Rafael. Essa que é a verdade. A contrariedade da expulsão do Rafael ele tem que ter com o Rafael. Exatamente. Porque o Rafael primeiro tomou um cartão amarelo desnecessário. Por retardar exatamente, lateral. No primeiro tempo, né? Para um jogador com experiência tomar. E depois esse lance é um lance para cartão amarelo. Ele se expõe ao perigo. Então, a contrariedade dele tem que ser com o Rafael. Exatamente. Eu acho que a Edna foi bem nessa expulsão. Sim. Foi bem no pênalti. Que já marcou bem antes. Que marcou em campo, que tem sido raridade no futebol brasileiro. Tá, árbitro com coragem de, eu vi o pênalti, já vou apitar agora. Depois, se tiver errado, vá me corrige. Mas eu vi aqui. Né? E foi bem na expulsão do Luiz Castro. Ainda que ele tivesse razão, o nível passou, porque dá para conversar. Fala, chama a Edna, deixa eu conversar com a Edna. Sim. Olha, Edna, eu não queria essa substituição agora. Eu avisei o quarto árbitro. Eu avisei ele, vocês estão me prejudicando. Na verdade, talvez o quarto árbitro também tenha uma participação nessa confusão toda. Agora, né? Do jeito que foi, não é admissível. Agora, a Edna cometeu um erro gravíssimo, duplo. Nesse lance. Duplo e mal auxiliada, porque ela tem uma assistente ali na frente. Que estava na frente, eu não entendi nada também. Em cima do lance, que não participou da jogada, ignorou a jogada. Viu a intensidade, viu E aí, depois dela errar em campo, com a temeridade, a assistente errando junto com ela é chamada pelo VAR e ela resolve errar no vídeo, né? Então, é um erro grave de arbitragem e é um erro que poderia ter comprometido o resultado do jogo. É triste a gente terminar o jogo falando de arbitragem, mas realmente... Sim, porque aconteceu aos 30 minutos, né? Com todos os acréscimos, você imagina o tempo que o Flamengo jogaria com um a menos, né? Que aí ia ficar igual, né? Cada um com um jogador expulso. E de fato, poderia ter mudado o resultado do jogo, sim. Também concordo com você, Lofredo, não entendi. O lance foi na frente da auxiliar e a Edna também teve a chance de rever por vídeo e manteve esse cartão amarelo. Ela deu antes do vídeo, porque fica confuso para quem assistiu o jogo pela televisão. Eu mesma precisei confirmar essa informação. Da ideia que ela dá o cartão amarelo depois, mas não, ela dá o cartão amarelo, essa é a interpretação sem o auxílio do VAR, e aí com o VAR ela mantém o amarelo e não expulsa o Thiago Maia, que foi o que saiu pior nessa situação, porque ele se machucou feio. Você não teve isso? Ainda teve isso. Foi uma tarde ruim da equipe de arbitragem, né? Eu acho que dessa vez eu acho que mais esse lance. E o quarto árbitro também, alguma coisa ali houve. O jogo foi muito difícil, porque a gente tem que levar em consideração também a arbitragem. Às vezes tem jogo fácil, às vezes tem jogo difícil. O árbitro foi muito bem, não aconteceu nada. Não, era um jogo muito difícil, com muita dificuldade, e o erro capital dela é esse. Ela teve outros lances tão difíceis quanto que ela acertou. Então, assim, acho que é uma arbitragem que acaba se comprometendo por causa de um erro grave, mas a gente tem que levar em consideração que é muito difícil. E, gente, 11 minutos de acréscimo no jogo de futebol, tá? Num tempo de jogo de futebol, é aberração. Isso não é recuperação de tempo, é aberração. Se vai chegar à conclusão que o jogo tem que ser assim, vamos ter que ter cronômetro parado. E vai dar menos tempo do que com 11 minutos de acréscimo. Acho que essa briga aí é perdida, hein? Então tá aí, nação, essas foram as informações do Mengão. Vamos ver como que o Flamengo vai para a partida contra o Racing e torcer pro nosso Mengão ganhar agora, né? Chega de derrota, meu amigo. O Flamengo tem 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Das 3, perdeu 2 e ganhou 1. Quer dizer, de 9 pontos disputados, ganhou apenas 3. E, meu amigo, começa a se complicar por aí. Inclusive tem até o Pep Guardiola, né? Que ele fala o seguinte, que nas 10 primeiras rodadas é onde vai se conhecer os possíveis candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não pode continuar perdendo. Chega, já acabou o momento de perder, perdeu muito no começo do ano, já acabou. Agora, meu amigo, tem que começar a ganhar. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.